Oi, seja bem-vindo à nossa segunda aula. Hoje vocês vão aprender um pouquinho sobre definições. O que é artesanato de resina, por onde começar e os riscos que você tem, tanto de não dar certo quanto os perigos desse artesanato. Eu espero que vocês tenham aprendido muita coisa na primeira aulinha e se você não participou da primeira aula, corre lá que é muito importante. A nossa primeira aula é muito importante. E todas as aulas a seguir, por mais que você já sabe a trabalhar com resina, eu indico você a participar de todas as aulas, sem pular a aula, sem passar para frente, tá? A seguir todas as aulas como um passo a passo, como tá no nosso cronograma, para que você consiga entender tudo, para que você consiga adquirir muito conhecimento e sair desse curso realmente sabendo muita coisa, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tô com um tabletzinho aqui, gente, um computador, e às vezes eu vou me pegar olhando aqui, porque eu tô acompanhando um pouquinho a apostila, que vocês já têm acesso, né? Então, é sobre isso, tá? Qualquer coisa, porque quando eu direcionar o olho aqui é porque eu tô olhando aqui pra não deixar escapar nada e eu não esquecer de falar nada aqui pra vocês, tá bom? Então vamos lá. O que é artesanato de resina? Se você já trabalha com artesanato de resina, você já deve saber um pouquinho sobre o que a resina pode fazer. Mas existem uma infinidade de peças, de coisas que você trabalha, que você pode fazer com resina, né? E existem várias resinas para vários tipos de coisas. Existem resinas específicas para artesanato, para joias, para trabalhar com piso, para trabalhar com madeira. E existem outras também formas de trabalhar com resina. Então, gente, esse mundo da resina é infinito de possibilidade. É muita coisa mesmo que você pode fazer com resina, muita coisa mesmo. Então, você não pode se apegar somente a chaveiros, marca-página, caneta. No começo, sim, mas você pode também começar a estudar outros produtos que você pode fabricar e fazer com resina, que é bem legal. Uma dica que eu vou dar para vocês é acompanharem perfis de pessoas que trabalham no exterior, tá? De pessoas que trabalham no interior, né? Na verdade, que tem mais experiência. Porque o artesanato de resina aqui no Brasil é muito recente, tá? Por mais que tenham muitas pessoas trabalhando com resina, é muito recente. E tem pessoas que moram no interior que tem muito mais conhecimento, que faz peças lindas. E às vezes você olha e fala assim, não acredito que isso é feito de resina. Às vezes você tem até uma peça na sua casa que é feita de resina e você nem sabe. Então, tem muitas possibilidades para trabalhar com resina. Uma dica, lá no YouTube, quando vocês forem pesquisar vídeos sobre resina, vocês pesquisam R-E-S-I-N, resina sem o A no final, tá? Que vai aparecer técnicas gringas e vídeos de pessoas gringas, tá? Dos Estados Unidos e do Canadá, de todas as regiões, de Portugal. Então lá você vai conseguir ver vários trabalhos incríveis de pessoas do interior que sabem muita coisa, que já trabalham com resina há muito tempo. E você vai ver que a resina, o artesanato de resina, não é somente aquelas pecinhas que a gente faz de molde, não. Tem muitas possibilidades e muitas coisas legais, criativas para trabalhar com esse artesanato. Até mesmo no Instagram você pode pesquisar técnicas gringas lá, ou até mesmo perfis de gente que não é daqui do Brasil e poder acompanhar essas pessoas. Você vai ver que tem coisas lindas e maravilhosas que podem ser feitas com artesanato de resina e abrir um pouquinho a mente para as possibilidades que você pode fazer, tá bom? Então vamos lá. O que é artesanato de resina? A resina, ela é um líquido que na forma rígida, né, que ela endurece, na forma rígida é tipo um plástico, né, como se fosse um plástico duro. Imita muito o vidro, mas é como se fosse um plástico duro. E é um material que você tem muitas possibilidades, como eu já falei, muitas possibilidades de trabalhar. Só que a resina, ela é um produto tóxico e você precisa ter vários cuidados para trabalhar com esse artesanato. Não é como papelaria, como biscuit ou outros artesanatos, né? A resina, se você não tomar certos cuidados, ela pode causar muito mal à saúde, muito mal para você
Então, e para sua família, né? Então, isso é muito importante a gente ter essa aulinha primeiro aqui, para você ter esse conhecimento dos riscos que você tem trabalhando com esse artesanato e quais são os cuidados que você precisa ter, que é o mais importante, né? Então, vamos lá, gente. Por onde começar? Primeiro, o passo importante você já deu, que é o conhecimento, que é através desse curso, onde você vai aprender um pouquinho mais sobre esse artesanato. O conhecimento é a chave de tudo, porque às vezes a gente vai fazendo as coisas atropelando, né? E a gente acaba se lascando lá na frente. A gente acaba se arrependendo. Às vezes por comprar coisas demais, por investir em coisas erradas, ou até mesmo por comprar uma resina que não funciona para sua região, por exemplo, ou comprar uma resina que não seja boa, e você acabou gastando dinheiro pensando que estava economizando. Então, isso é muito importante. Conhecer o que você vai trabalhar, conhecer como você vai trabalhar, os riscos que você tem desse artesanato, os cuidados que você precisa ter. Então, isso tudo é muito importante antes de começar qualquer coisa, qualquer artesanato, qualquer profissão, qualquer coisa na sua vida. Tenha conhecimento primeiro dos riscos, de todas as coisas que envolvem esse artesanato, essa coisa em si, para que você não tenha prejuízo ou acabe se arrependendo, né? Porque como qualquer outra profissão, você pode sim se arrepender, não querer mais trabalhar com artesanato. Isso é algo que acontece, gente. Isso é uma coisa normal, né? Então, empreender é um risco, né? Principalmente quando é um artesanato ou algo que não seja o convencional da sociedade, que é trabalhar de CLT, né? Até às vezes mesmo a gente tem uma profissão em mente, tem uma profissão boa, mas a gente não quer mais viver isso. Então a gente pode mudar. O bom de ser humano é isso, são as mudanças, que a gente pode sempre se renovar, fazer coisas novas e todo dia é um dia de recomeço, né? Então vamos lá. Por onde começar? Primeiro ponto, conhecimento. Que você vai ter isso aqui no Resinando e Empreendendo. Segundo ponto, saber o que comprar. A gente vai ter a nossa aulinha dos materiais necessários, né? E alguns outros também. Isso é muito importante, porque se você comprar uma resina que não seja boa para o lugar onde você mora, você vai estar gastando dinheiro à toa. Então você precisa aprender qual é a melhor resina para sua região, qual é a melhor resina que se adapta ao frio, ao calor. Então essas coisas são muito importantes, tá? Então você precisa conhecer também os produtos, tá bom? Você precisa saber o que você precisa comprar. Eu vou investir um monte de pigmentos. Às vezes não é necessário investir em um monte de pigmentos, em um monte de cores. Talvez você não precise desse tanto de pigmento. Então, tudo isso é muito importante. E entra a primeira parte, que é o conhecimento. Saber o que comprar. Não é comprar tudo que você quer. É comprar as coisas necessárias que são suficientes para você trabalhar e ganhar dinheiro nisso. Porque às vezes você vai comprar um monte de coisa que você não vai usar, além de ter dinheiro estocado, né? Porque é dinheiro, as peças que você comprou, é dinheiro. Você vai ter dinheiro parado e talvez você possa ter deixado de investir em algo que realmente você poderia estar usando no momento, né? Então isso é muito importante, saber o que comprar e comprar da forma correta, tá bom? E os lugares onde você comprar de uma forma mais barata, tá? Isso é muito importante. E não sair comprando tudo que você quer, tudo que você viu, não. Comprar as coisas certas, para que, caso você venha a desistir, você não tenha investido um monte de dinheiro em coisas que você nunca vai usar e que você não vai conseguir vender pelo mesmo preço, tá bom? Então, não estou falando para você pensar já em desistir. Não é isso, tá? Mas é para você comprar os materiais realmente que você vai usar. Coisas realmente necessárias, tá bom? Que é o primeiro ponto. O segundo ponto, mais importante, tá? O terceiro ponto, que é a que a gente vai aprender nesse curso, é como você vender essas peças, tá? Para quem você pode vender essas peças? Aonde você pode vender essas peças? Como? Em qual rede social? Como eu vou fazer para entregar?
Toda essa logística você precisa também aprender. E criar uma rotina para sua rotina. Você precisa criar uma rotina dentro do que você já faz. Às vezes você já trabalha de CLT, ou você é mãe de recém-nascido, você já tem uma rotina dentro da sua casa, então você precisa encaixar tudo isso dentro do seu artesanato, dentro do seu ateliê, do seu novo empreendimento, tá bom? Para finalizar essa questão, onde começar, você precisa determinar se esse artesanato de resina vai ser um hobby ou uma profissão. Porque se você levar como hobby, aí é mais fácil. Mas se você levar como profissão, se é isso que você quer, trabalhar e ganhar dinheiro com isso, sustentar a sua família, ajudar o seu marido, conquistar os seus sonhos e projetos pessoais, você precisa criar vários roteiros, né? Fazer com um cronograma, igual o curso, um cronograma para sua vida profissional. Criar metas, objetivos, traçar conquistas, e isso é muito importante, tá? Mas tudo isso a gente vai aprender no decorrer do curso e eu vou estar ensinando todos esses passos para vocês. Uma coisa muito importante, não passe nenhuma aula desse curso. E siga todas as aulas com passo a passo, tá? Como se fosse um passo a passo. Por mais que, eu quero ver a técnica de dominó. Veja todas as outras técnicas para quando você chegar no dominó, veja todas as outras aulas para quando você chegar no dominó, você já vai ter um conhecimento maior ainda. Então, siga todas as aulas com um passo a passo. Siga esse curso no passo a passo que ele é, tá bom? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer isso. E quando você chegar no final do curso, você vai ter a sua mente totalmente liberada para você vender, para você se tornar um grande empresário, uma grande empresária. Mas se você pular e somente para as técnicas e nem ligar para as aulas teóricas, eu lamento, mas você não vai aprender nada nesse curso, tá? Porque as técnicas vocês podem ver no YouTube, gente. Tem muita gente que ensina gratuitamente. O curso não é só sobre técnicas, tá? Sobre fazer as peças. O curso vai muito além disso. Então, foca em todas as aulas, tá bom? Às vezes é chato ficar escutando, né? Ficar ouvindo, mas isso é muito importante, tá? É o primeiro ponto. Conhecimento é a primeira chave do sucesso, tá? Então, vamos para os riscos que esse artesanato tem, que são vários, tá? E eu vou te mostrar agora. Primeiro risco não é nem de risco de saúde. O primeiro risco é do fracasso. Você pode fracassar no artesanato de resina? Sim. Você pode tanto fracassar em não saber trabalhar com resina, você pode fracassar em desistir de trabalhar com resina, você pode fracassar em não ter sucesso com o artesanato de resina. Isso é um ponto muito importante, porque o fracasso vai depender de você. Ou você vai ter sucesso, ou você vai ter fracasso. E as duas questões dependem de você. Aí vai ser o que você vai fazer que vai determinar o final dessa profissão. Ou você vai continuar ou você vai desistir. E é dependendo de você, da sua energia, do que você quer para sua vida, né? Às vezes a gente começa numa empolgação, mas aí a gente vê, não, isso não é para mim. Não gosto mais de fazer isso. Às vezes você não desiste, não é nem porque não dá dinheiro, é porque realmente você não quer. Então, existem vários riscos. Então, por isso que é muito importante a gente saber o que comprar e comprar só o necessário. Para que se fracassar, você não tenha investido muito e você tenha outra oportunidade de investir em algo que realmente você queira fazer, que realmente vai te fazer feliz. Que isso é o mais importante, né, gente? Fazer as coisas que a gente se sente bem, coisas que a gente pode ficar feliz. Isso é o mais importante. Os riscos de saúde. Esse ponto é muito importante. Primeira coisa que você precisa saber é aonde você vai resinar. Você mora num apartamento, você mora numa casa, você tem um quarto específico para trabalhar com resina? Não tem problema. Você pode trabalhar com resina na sua sala, no seu próprio quarto,
Só não pode ir na cozinha, gente. Eu não indico vocês trabalharem na cozinha, tá? Porque a resina é uma resina tóxica, é um produto tóxico que solta gases. E como na cozinha sempre tem algo aberto, comida, não é legal você trabalhar na cozinha por causa dos riscos de saúde, tá bom? Então, o único local que você não pode resinar é na cozinha, mas o resto da sua casa você pode em todos. Tomando os devidos cuidados. Quais são esses cuidados? Quando você estiver resinando, primeiro ponto, você não pode ter nenhuma outra pessoa da sua casa neste local. Se você estiver resinando no seu quarto, o seu filho não pode entrar no quarto, o seu marido não pode entrar no quarto. Por quê? Você vai estar protegido de máscara, óculos e luva, porque isso é importante, eu vou falar nesse ponto agora. Então, nenhuma pessoa da sua casa pode entrar no local onde você está resinando. Então, tem que ser um local onde você consiga fechar uma porta, onde você tenha, né, por exemplo, eu tenho um recém-nascido, Steph, não posso ficar de porta fechada. Mas você pode deixar ele na sala e resinar no quarto, tá? Então, você tem que ter, esse primeiro ponto é muito importante. Não deixar ninguém no local onde você está resinando e nem quando estiver curando. Então, quando as peças estiverem curando, que é o momento onde elas começam a soltar mais gases, por quê? Porque a resina, para endurecer, ela aquece. E quando ela aquece, ela libera gases tóxicos, tá, gente? Então, quando ela tá curando no processo de cura, no processo de endurecimento, não pode também ter nenhuma pessoa não protegida no local, porque é o momento que começa a soltar os gases. Então, sempre deixam as peças curar em um local onde não vai ter acesso a pessoa nenhuma. Perto de uma janela, deixa a porta fechada do quarto, ou você pode deixar curando na área de serviço, fora da sua casa, só não pode deixar exposto ao sol. Mas você pode colocar dentro de uma caixa, deixar lá fora, secando, tá? As peças, para que ninguém tenha contato com essas peças até elas ficarem rígidas, tá bom? Isso é muito importante. Segundo ponto, sempre usar os equipamentos de proteção. Luva, máscara e óculos. Sempre, sempre. Vai fazer um domine, usa máscara, luva e óculos. Sempre. Vou te contar uma experiência própria minha, tá? Algo que aconteceu comigo e que eu não desejo com ninguém. Comecei a trabalhar com resina, como eu falei, não tinha conhecimento de nada praticamente. Eu sabia que era tóxico, eu já tinha visto alguns vídeos no YouTube das pessoas falando, né, que você precisava comprar os equipamentos de proteção. Comprei todos os equipamentos de proteção, os meus equipamentos de proteção chegou mais rápido do que a resina, no caso. Mas, o que aconteceu? Na rotina, quando a gente vai fazendo, às vezes a gente vai se desleixando. Isso é uma coisa normal de acontecer. E aconteceu isso comigo. Eu fui desleixando. Às vezes, para fazer um domine, era rapidinho. Eu ia lá, fazia o domine e não usava mais. Não usava luva nem máscara. Ou como eu trabalho com papelaria e resina, às vezes eu fazia a peça, tirava a máscara e ficava no mesmo quarto com a resina lá, secando e sem máscara, sem proteção. E o que aconteceu? Adquiri uma alergia da resina. Isso mesmo, adquiri uma alergia da resina. E foi muito grave, gente, muito grave. E foi numa época muito ruim. Era novembro do ano passado, eu tinha um casamento pra ir, eu era madrinha. O meu rosto empolou inteirinho. Essa parte aqui ficou toda cheia de caroço. O meu olho aqui, ó, inchou. Teve a manhã que eu acordei, esse olho tava todo vermelho, inchado, eu não conseguia nem abrir. É muito sério. Isso é muito sério. Eu empolei os meus braços inteirinhos, porque às vezes caía resina e eu não limpava direito, só passava um pano e pronto, porque tava sem máscara ou tava sem luva. Às vezes pingava na perna, eu só limpava com pano normal, não dava uma devida atenção. E isso é muito grave. E eu empolei o meu corpo inteiro, comecei a coçar. Tive que ir no médico, tomar antialérgico e adquirir uma alergia de resina. Hoje, depois, né, mais pra frente, eu comecei a perceber que toda vez que eu resinava sem a proteção, eu começava a me coçar. Hoje é isso. Se eu começar a resinar sem proteção, meu queixo começa a coçar, meu nariz. Então, eu adquiri alergia contra a resina. Então, eu não posso ter contato com ela se eu não estiver usando os equipamentos de proteção. Senão, eu empolo todinha.
Então, para evitar que isso aconteça com você, tem problemas muito mais graves que esse. A alergia é o menor. Você pode ter problemas no pulmão, tá? Problemas com respiração. Então, tome bastante cuidado com a resina. Principalmente se você tiver filho pequeno, não deixe o seu filho no mesmo local onde você estiver resinando, onde essas peças estiverem curando, tá? Isso é muito importante. Você precisa saber disso antes de começar a trabalhar com resina. Então, de forma nenhuma, manuseiem a resina sem os equipamentos de proteção. Isso é muito importante, tá? Vocês podem adquirir várias doenças por causa da resina. Ela é um produto muito tóxico. Algumas resinas nem cheiro forte tem, mas ela causa muito mal, tá? Por causa dos gases, que são transparentes, né, gente? A gente nem vê soltando, mas causa muito mal à saúde. Então você precisa tomar bastante cuidado com esse produto, porque é tóxico e você pode estar muito mal. Quer saber os danos causados pela resina? Vai lá no Google e pesquisa danos causados por resina epóxi. Vai aparecer muitas coisas lá. No momento quando eu tive a alergia, eu não tirei foto porque eu achava que não era resina, eu achava que eu tinha comido alguma coisa, ou era algo. Nem depois que eu fui falar com o médico e fui falar sobre a resina e ele me falou, é sobre a resina, você está com alergia da resina. Então, depois eu fui pesquisar também alguns problemas que causam a resina, vi várias fotos lá que pareciam comigo com o olho pregado, com a cara toda pipocada. Falando do casamento, eu fui pro casamento como madrinha com o rosto todo empolado. Gente, eu fiz uma maquiagem que nem deu pra nada. Porque a maquiagem, o rosto tava cheio de bolinha, muita bolinha, muita bolinha. É como se fosse espinha, muita bolinha. Meu olho tava inchado, muito inchado. A minha sobrancelha tava toda empolada. Não, eu fui só Jesus na misericórdia. Nem tirei foto, gente. Nem tirei foto. Comprei um vestido lindo, maravilhoso, com o rosto todo petecado por causa da resina. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Então, você precisa ter conhecimento para começar. Você precisa saber o que você precisa comprar, quais são o que é necessário você comprar para começar. Não tudo, o que é necessário, que é o mais importante, o que você precisa ter, tá? Terceiro ponto, aonde você vai resinar, tá? Em qual local da sua casa você vai resinar, como você vai fazer esse processo da cura. Então, todas essas questões você precisa estudar. E, para finalizar, os riscos. Então, você precisa tomar bastante cuidado, tanto com você quanto com as pessoas que moram na sua casa, tá? Então, você pode resinar em qualquer lugar onde não tenha ninguém perto. Prefira algum lugar onde tem uma janela, tá? Resine perto de uma janela, porque assim os gases já vão sendo liberados para fora da sua casa. E quando for ter esse processo de endurecimento, coloque em algum lugar onde não tenha, onde outras pessoas da sua casa ou até você não vai entrar, tá bom? Eu tinha uma mania, porque como o meu ateliê, eu trabalho com personalizados também, às vezes eu fazia uma peça, deixava ela curando lá, tirava a máscara e ia fazer minhas lembrancinhas. Isso é muito perigoso, tá? Isso é muito, porque quando ela tá curando, não é só no momento que você tá mexendo ali que solta gases. Quando ela tá curando, ela começa a soltar gases mais ainda, porque ela esquenta, tá? A resina, quando ela começa a endurecer, ela esquenta e começa a liberar os gases. São o momento que ela começa a soltar mais gases tóxicos. Então, eu deixava a peça ali endurecendo e ia fazer outras coisas no mesmo local. Isso não pode acontecer, gente. Quando as peças forem secar, você precisa sair do lugar onde tá, ou você precisa colocar essas peças em outro local onde não tem acesso de ninguém. Você pode colocar na parte de fora da sua casa, na área de serviço, na área, coloca dentro de uma caixa e deixa as peças lá. Você só não pode deixar exposto ao sol, tá bom? Mas fora isso, você pode colocar em qualquer lugar para fazer o processo de cura das peças, um local onde ninguém vá, tá bom? Então isso é muito importante, gente, isso é muito importante, levem isso muito a sério, tá bom? E a nossa aulinha de definições do que você precisa saber para começar é isso. Eu já peço que você não pule nenhuma aula, que você faça todas as aulas com passo a passo, porque isso é muito importante, tá bom? Você vai ter muito conhecimento nesse curso, mas se você sair pulando só para as técnicas e ver só as técnicas e nada mais, não tem por que você ter pago meu curso, tá bom? Então,
Vamos para as próximas aulinhas. Na próxima aula a gente vai aprender um pouquinho sobre resina, qual é a melhor resina para sua região, e essa aulinha é muito importante. Então, até a próxima aula.